Olá, eu sou a astróloga Mari Lamarca e começamos o mês de março com o mundo em pé de guerra, né, gente? Nós estamos vendo que esses padrões celestes relacionados com a Segunda Guerra Mundial, dos quais eu venho falando nos meus vídeos anteriores, em outros canais eu falo disso desde 2021, o grande maestro Vicente Cassania fala disso desde os anos 90, então a gente está realmente dentro de um ciclo que é um contraponto com a Segunda Guerra Mundial. E esse ciclo ainda tem pontos de muita culminação. Anotem aí, a partir do final de 2027, o ano de 2028 e o ano de 2029 vão ser períodos onde existe uma grande tendência a conflitos bélicos muito destacados, a um enfrentamento de forças que vai mudar a cara do mundo como nós conhecemos. Então, dá tempo de você debater isso dentro do país, da sociedade onde você está inserido, aonde quer que você viva, com a sua família, com os seus sócios, e poder se preparar, poder tomar melhores decisões. Para isto serve a astrologia. Então, vocês teriam uma ideia, eu tenho uma cliente muito querida, espanhola, que se casou no ano de 2019, ela tinha a ideia de abrir um negócio de gastronomia com o seu marido em Madrid no ano de 2020, e eu falei para ela, olha, o ano de 2020 ele vai ser extremamente atípico, ele não é o melhor momento para você fazer um empreendimento dessa envergadura. Espera passar o ano de 2020 e depois você vê como é que ficou o mundo e aí você reavalia seus projetos. E eles decidiram então passar um tempo com os avós, né, do marido dela, que vivem numa cidade dessas de montanha, maravilhosa na Espanha, e acabaram passando todo o lockdown, cuidando deles, que eram pessoas assim, um pouquinho mais de idade, e curtindo muita natureza, repensando as suas prioridades, ou seja, eles tomaram uma referência, tomaram uma decisão e tiveram uma vantagem clara nesse sentido. A astrologia é útil, sim. Se quiser contar comigo, tem o meu e-mail de contato aí no texto deste vídeo. Dito isso, nós temos Marte vibrando em Peixes, é um Marte muito especial, porque pela primeira vez ele está nessa recepção mútua com Netuno já instalado em Áries, então um trabalha para o outro. E o que a gente pode entender desse mix, desse blend aí de energias entre Marte na casa de Netuno e Netuno na casa de Marte? Primeiro, a arte. Eu acho que a arte se serve de uma forma assim estupenda dessa colaboração tão íntima, porque a água, ela é um elemento que fala desse mundo, desse habitat que não é a nossa realidade, que é um outro lugar. A água, ela se espalha, ela se infiltra, é um elemento que não tem. Se ela não tem nada que a contenha, ela vai cada vez tomando mais espaço. E Áries e Marte falam de ação. Existe uma energia disponível e eu não vou ficar guardando essa energia, eu vou colocar ela em alguma coisa. Então, se você coloca na arte, você pode montar o seu projeto, ir buscar um patrocínio, fazer contato com pessoas e buscar, assim, abrir o espaço para o seu projeto artístico. Isso pode ser muito, muito interessante. Para vocês terem uma ideia, a astrologia tradicional fala super mal, né, de Marte em Peixes. Só que a Billie Eilish, por exemplo, tem Marte em Peixes, o Bob Dylan tem Marte em Peixes, o Elton John tem Marte em Peixes, Michelangelo tem Marte em Peixes, tinha, Van Gogh. Então, essa capacidade para poesia, para sensibilidade, ela torna-se em uma energia muito efetiva. E também o mundo náutico, os esportes náuticos ou negócios que tenham que ver com o mundo náutico, inclusive portos também. Evidentemente, não o que esteja diretamente relacionado com o petróleo e com toda essa situação terrível nas zonas de guerra do Oriente Médio ou de outros lugares que estejam agora em situação de conflito, porque, obviamente, aonde tem situação de conflito e aonde tem um barco e aonde tem navio, a coisa tende a se tornar cada vez mais violenta, principalmente a partir do ano novo, do dia 20 de março.
Nós ainda estamos em temporada de eclipse, nós ainda estamos com Mercúrio retro. O eclipse se dá com Mercúrio retrógrado. Então, nós temos que fechar o nosso trabalho no eixo Peixes-Virgem, repensando muita coisa, reavaliando muita coisa, revendo muita coisa. Esse é um eclipse total de lua, afeta muitos corpos femininos. Atenção, corpos femininos, tudo que desafia a lua, tudo que desafia Lilith, alcança muitos corpos femininos. Então, cuidado com a saúde física, com a saúde emocional. Um eclipse extremamente emocional, mexe com o estômago, mexe com situações, por exemplo, como gestação, parto, que são temas lunares, intestinos, que são temas também do signo de Virgem, e tem uma grande tensão, né, nesse eclipse que parte justamente de Lilith, e Lilith, ela está lá em Sagitário. Ela está mandando uma T quadrada para esse eclipse. Isso significa que nós temos uma grande urgência de justiça em temas relacionados com todo tipo de minorias. Gente, as minorias, elas se rebelam e vão em busca de justiça. Nós temos ainda um ciclo pela frente onde Lilith está bem desafiada. Então, os temas como, sabe, os ataques às minorias religiosas ou às mulheres, ou todo tipo de minoria que esteja sendo massacrada, que tenha os seus direitos negados, ainda tem um ciclo difícil, mas não quer dizer derrota, não. Nós vamos passar por situações tristes, porém nós estamos vencendo essa guerra, porque tem uma virada de página muito forte acontecendo com Lilith, pouco a pouco, ao longo desse 2026. Nós estamos aqui fechando um ciclo, porque mais adiante em agosto, os próximos eclipses, nós já vamos vivê-los com o eixo nodal em Aquário e Leão, e aí os temas são outros, aí a gente vai ver realmente a realeza passando por uma sabatina, muitas casas reais caindo do seu poder, tendo que se enfrentar a juízes, tendo que se enfrentar a justiça, mas isso é um processo que vem lá mais para frente. No dia 6 chega Vênus no signo de Áries, vai se incrementando esse tremendo desse estélio de planetas para o ano novo, e dia 11 temos o despertar de Júpiter, que é uma notícia ótima. Júpiter desperta em Câncer ao redor do grau 15, então se você tem posições ao redor desse grau de Câncer, de Touro, de Virgem, de Peixes e de Escorpião, é muito positivo para você. Júpiter desperta, vem te oferecer proteção, vem te oferecer auxílio, vem te oferecer oportunidade de crescimento intelectual, de prosperidade e de êxito. Aproveitem, revisem bem as vossas cartas, vejam se tem posições por aí. Capricórnio não se serve muito desse despertar, né? E os outros signos também, que de repente tem uma quadratura, mas quem tem aí essas posições em signos de terra e de água, se serve desse despertar. Sempre um Júpiter direto é muito bom, ele está falando da luta das nações pela sua própria identidade, pela sua soberania, para ter direito a usar a sua própria riqueza. Júpiter vem trabalhando muito forte nesse sentido, e quando ele entrar em Leão, gente, mais para frente, lá em junho, julho, uau, as coisas vão mudar muito, já agora em abril, né? Porque em abril a gente tem a chegada do grande Urano em Gêmeos. Nesse momento, esse jornalismo que a gente conheceu, que é um jornalismo sujo, que é um jornalismo vendido, é um jornalismo completamente mafioso, que só serve para manipular as pessoas, está morto, morreu esse jornalismo. Urano vem trazer uma revolução nas dinâmicas da informação como a gente nunca viu, mas é agora para abril, né? Depois do despertar de Júpiter, a gente tem a preparação para o ano novo. Nós temos uma lua nova em Áries, e aí já começa tudo a virar Áries. Vira tudo Áries, Mercúrio acorda no dia anterior ao ano novo, e dia 20 a gente tem o ano novo. Stellium potentíssimo em Áries, nós temos o Sol, temos Netuno, Saturno, Vênus, Lua e Quiron, ou seja, é um ano extremamente ariano.
E aí é aquilo que eu falei para vocês, né? Onde tiver conflito, onde tiver guerra, onde tiver raiva, isso tende a explodir de uma forma muito visível. O aspecto mais forte da carta do Ano Novo Astrológico se dá entre Saturno e Plutão colaborando, eles não estão brigando, eles estão colaborando. Então, de alguma forma, as estruturas do poder, elas vão passar, gente, por uma reciclagem, porque eu estou falando para vocês que tem um lado muito bom do processo que a gente está passando, apesar de violento, ele é um processo que está colocando grandes verdades sobre a mesa da humanidade, e a carta de Ano Novo, ela traz Mercúrio direto e colado no nó do norte. Isso também eu acho que é um signo maravilhoso, porque Mercúrio publica, Mercúrio divulga, e o nó do norte significa grandes verdades espirituais, porque ele ainda está em Peixes. Nós vamos entrar em contato com notícias, com fatos, com revelações que vão mudar a nossa cabeça, que vão mexer com a nossa espiritualidade no nível planetário, algo que nós não sabemos, algo que nós não vimos ainda. Isso é muito forte, isso é muito positivo, porque a gente vai repensar a nossa espiritualidade como humanidade a partir de grandes verdades. Nós vamos ter o alcance para saber de coisas que até esse momento estava tudo ali escondidinho, tudo varrido para debaixo do tapete. A Lua, ela vem numa quadratura com Júpiter, isso significa justamente essa luta, né? essa batalha das cidadanias pela sua soberania, por ter soberania sobre as suas riquezas, né? A riqueza das nações para as próprias nações. Isso é uma questão muito forte ao longo desse ano, e o povo não vai ficar quieto, o povo não vai ficar calado, o povo realmente vai batalhar por melhores condições e por participar do processo global. Porque o que a gente tem aqui? Nós temos dois homens muito loucos, né? Tanto o Laranjão quanto o Bibi, eles são duas pessoas que têm muitos crimes nas costas. Eles sabem que se eles não tiverem o foro extremamente privilegiado de poder que eles têm um grande risco de ir parar na cadeia. E essas pessoas, elas vão continuar se protegendo até o fim do mundo, porque elas não querem responder pelos crimes que elas cometeram. Então são duas pessoas que só vão sair do poder mortas. É muito difícil que alguém tire esses caras daí da onde eles estão, e as famílias deles, que estão relacionadas com toda a indústria da guerra, estão ficando multimilionárias, fazendo um montão de negócios, se servindo do poder que eles têm. Então eles não têm motivo nenhum para dar nenhum passo atrás, eles só vão dar passos à frente. Se o mundo quiser mudar essa situação, vai ter que tirar eles daí, ou prendendo ou matando, não tem outro jeito, senão eles vão em frente. E nós temos os padrões que eu já falei para vocês, né? São padrões fortes. Eu tenho que falar ainda dos Estados Unidos, eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque para os Estados Unidos, gente, é noite escura da alma, vem processo plutoniano denso, vem um processo plutoniano catártico para os Estados Unidos, e não tem volta atrás. Basicamente, esse ciclo que nós começamos a viver a partir do dia 20 de março tem toda essa pegada de Áries que eu já falei para vocês, inclusive falando dessa energia intensa de pioneirismo. A gente vê essa cientista carioca que tem uma pesquisa totalmente pioneira, ela nos oferece algo completamente novo e que é uma esperança para pessoas, animais que tenham perdido os movimentos. Isso é puro pioneirismo, e isso é muito de Urano, é muito de Aquário, que traz de repente um avanço que ninguém podia esperar, que ninguém podia imaginar. Então tem muito essa pegada, tem a pegada do conflito, que a gente já falou bastante, tem a pegada de uma cidadania muito guerreira, muito batalhadora, do povo nas ruas, do povo reivindicando aquilo que acha justo e correto. Eu somente destacaria algo que me preocupa, que vai acontecendo ali da metade do ano para o final do ano, que é essa primeira entrada de Quiron no signo de Touro, e no ano que vem ele vai entrar de vez no signo de Touro. Quando ele entrar de vez no signo de Touro, gente, ele forma um aspecto de T quadrada ali com Júpiter e também com Plutão. Então, nesse momento, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque pode
pode realmente existir uma situação de alarme sanitário, uma nova doença, uma nova situação de epidemia que pode pegar aí vários países, que pode ser uma coisa planetária. Eu não diria que de nenhuma maneira a gente pode imaginar com a mesma força do que aconteceu em 2020, mas pode se apresentar sim uma situação preocupante. A gente sempre tem que cuidar muito do nosso sistema imunológico, as nossas defesas naturais, a força do nosso organismo, a saúde mental, elas são sim os elementos que nos protegem de qualquer coisa, mas temos isso aí no panorama. E para fechar o mês de março, a gente tem Vênus chegando no signo de Touro. Isso é um elemento extremamente balsâmico. Vênus em Touro é muito balsâmica. Mas o mês de abril, ele é um mês interessantíssimo, ele é um mês de novidade, ele é um mês de coisas novas, intensas, e eu espero voltar logo para trazer mais informação. Quero fazer o vídeo também falando sobre essa questão dos Estados Unidos. A França é outro país que nós podemos esperar que vai passar um momento extremamente catártico, já está começando esse processo do povo francês se reinventar sua democracia, reinventar a república. E o Brasil fecha um ciclo importantíssimo, fecha uma virada de página de 500 anos com esse último eclipse. Evidentemente, ainda existem muitos passos a serem dados, mas o leme do povo brasileiro mudou de direção. O Brasil está indo em outra direção. O Brasil virou uma página histórica e agora a gente precisa começar a entender como é que esse eixo Aquário-Leão vai mexer com a gente, vai mexer com a nossa sociedade. Nós, enquanto povo, estamos debaixo da mesma tendência. É um povo que levanta a cabeça, vai para frente, vai batalhar, vai exigir, vai pressionar e vai mexer com as estruturas do poder. Essa pressão, ela vai ter sim resultados. Espero gravar outros vídeos, né, e trazer mais informação para compartilhar com vocês. Obrigada pela sua atenção. Muita paz e amor. Até breve.